Olá, muito prazer. Eu sou a Fabiola Donadão, eu sou brasileira e moro aqui no Canadá. Eu fui convidada pelo Vitor, esse menino encantador, para falar um pouquinho para vocês sobre a nutrição que eu estudei aqui, a nutrição holística. Não tem como falar de nutrição holística se a gente não citar a Ayurveda, que é a base da nutrição holística. Então, você vai ver que aqui nessa apresentação eu vou misturar um pouco as estações, mas eu vou tentar fazer com que você entenda direitinho cada uma delas, tá bom? Muito prazer, seja muito bem-vindo a este mini curso. Eu espero que você saia daqui com muita informação boa e muito feliz, porque é só isso que a gente quer buscar nessa vida e neste curso, felicidade plena, ok? Seja bem-vindo. Vamos falar da arte de viver. Então vamos começar? Vamos falar um pouco então da arte de viver. Essa é uma tradução livre que eu acabo usando muito aqui para falar da Ayurveda. A Ayurveda é um sistema de cura holístico milenar mais antigo do mundo. Ele data mais de 5.000 anos. Ninguém discute com 5.000 anos de medicina, né? Mas, enfim, como que descobriram a Ayurveda? Através das escrituras sagradas, dos livros antigos da Índia, os Vedas. E eles datam esse tempo todo. Algumas das escolas de nutrição holística aqui na América do Norte usam também a medicina chinesa, que no final das contas é muito similar à Ayurveda. No final das contas, meu amigo, tá todo mundo buscando a arte de viver. A gente fala de nutrição, mas a gente está falando de um todo, de um estilo de vida, de uma coisa super completa. A gente está falando de você. A Ayurveda cuida do corpo, da mente e do espírito. O termo deriva do sânscrito, como tudo em Ayurveda. Então não se assuste, algumas palavras vão aparecer para vocês, vai falar assim: "Ai, eu não sei falar isso, eu não sei como pronunciar isso". Não se preocupa com a palavra. Eu vou trazer a tradução e vou ser honesta com você. Também não sei todas elas. Gente, filosofia hindu. São 5.000 anos, já disse. Filosofia hindu é extensa. Eu preciso de muitas vidas para entender toda ela. Imagine só se eu quero me dispor a ensinar sânscrito para vocês. Não, 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 não. Mas algumas palavras já são de nosso conhecimento e até de uso rotineiro, cotidiano, como a própria yoga. Todo mundo sabe o que é yoga, né? Então, no mesmo livro onde foi descoberta a Ayurveda, também falou-se da yoga. A yoga é também uma arte de viver. E a yoga completa a Ayurveda, o tratamento médico da Ayurveda. Ai, tô falando demais, né? Tô começando a confundir as coisas, mas não, mas é uma coisa completa a outra. Por quê? Porque dentro desta filosofia não se cuida apenas de um pedaço de você. Você é um todo. Você é um corpo físico, mas você é sua mente. E você também é o seu espírito. Você é você, na sua essência. Você é você, um pedaço da natureza. A natureza é você. E, portanto, somos um, junto com essa mãe que nos criou. E é por isso que na Ayurveda, na medicina holística, na nutrição holística, na medicina ayurvédica, chame como quiser, vale e prega-se a arte de viver. Tá pronto para começar? Então tá bom. Como eu disse, a gente não vai ficar só falando de Ayurveda. Vamos falar de tudo. Então nada melhor do que começar falando da gente mesmo. Quem é você? Você sabe quem você é? Eu vou te contar um pouquinho. Não se assusta, tá? Fica comigo. Nos textos das antigas escrituras da Índia, você é o universo, assim como um corpo cósmico que pertence ao cosmo. Assim é o corpo humano. Assim como a mente cósmica que pertence ao cosmo, assim é a mente humana. Assim como o macrocosmo, o cosmo em si, assim é você, o microcosmo. Você é o universo. O universo é você. Você é a natureza. A natureza é você. Você é Deus. Deus é você.
Pense, reflita. Nem começamos. Mas a ciência diz, num pensamento linear, que você é a síntese das mais profundas reações químicas no universo. E veja lá que os cientistas não conseguiram provar. Olha aí o mapa do nosso metabolismo. Que coisa mais linda! Sabe aquela palavrinha que todo mundo usa hoje em dia? Porque acelera o metabolismo? Porque prejudica o metabolismo? Porque tudo é metabolismo? Tá aí. Olha aí o metabolismo. É isso aí. É uma cadeia de reações químicas que fazem de você você. Dá para separar um pedaço deste todo, deste mapa, e dizer que você é só um pedaço dele? Acho que não, né? Dá para separar e cuidar só de um pedacinho e esquecer de todo o resto? Se tudo isso está ligado, como fazer isso? Como cuidar só de um pedaço, sem que ele tenha consequências no restante, no todo? Dá para fazer isso? Você é inteiro. Você é o universo. O universo é você. E somos, gente, lindamente, um exército de bactérias. Todo mundo fala disso hoje em dia, não é? Você certamente já ouviu falar em microbioma, microbiota. Eu entendo que o microbioma é o todo e a microbiota é quando você pega uma parte específica do seu corpo, porque a gente tem populações de bactéria em determinados lugares do nosso corpo, como por exemplo na pele ou dentro do nosso intestino e por aí vai, certo? Então você também é um exército de bactérias. Pensa nisso. Tem uma autora que eu amo de paixão que escreveu o livro Gut. Em português, o livro se chama O Discreto Charme do Intestino. O nome dela é Julia Enders. Ela é uma graça, ela é médica, ela mora na Alemanha e ela escreveu um livro só para mostrar para gente como o nosso intestino é maravilhoso. E no livro dela, esse trecho que está aqui para você, eu peguei do livro dela. Ela diz que a microbiota do intestino é um exército de bactérias. E um adulto, imagina, um adulto carrega 2 quilos, 2 quilos de bactérias dentro dos seus intestinos, ou seja, cerca de 100 trilhões de micróbios. Mas o mais bonito para mim, que eu adoro um cocô, porque todo nutricionista gosta de um cocô, viu? Porque é o resultado final da nutrição é o cocô, gente, não tem jeito. E eu gostei do final. Em 1 grama de fezes humanas, a gente encontra muito mais bactérias do que seres humanos na Terra. Não vamos brigar com as bactérias, gente, que não dá para exterminar. A gente tem que coexistir, tem que procurar o balanço, tem que procurar uma relação harmoniosa com esses seres que são a gente. Nós somos eles. Lembra do universo? É a mesma relação. Somos o que somos. Quando a gente pega o lado holístico, que é a essência da Ayurveda e da nutrição holística ou da medicina holística, a gente não pode separar o corpo das suas emoções. Você, meu amigo, você é a síntese das suas emoções. Ok, não se zangue. É a mais pura verdade. O corpo e a mente estão intrinsecamente conectados, ligados demais. O que está aqui afeta todo o restante. Já se falou e muito se fala da relação mente-intestino e intestino-mente. Nada é mais poderoso no processo de cura do corpo do que a mente. É preciso ter fé, e nós vamos falar de fé logo mais. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de você acreditar em você, de você acreditar no seu corpo, nessa máquina maravilhosa que a gente ganhou para habitar essa terra, nesse corpo físico que você habita, meu amigo, e que habita você. Nós somos as nossas emoções. E somos o que comemos, né? De alguma forma, vamos lá, eu como nutricionista sou obrigada a admitir que se a gente só come, mas não tem um bom, digamos, não vou usar ainda as palavras da Ayurveda, mas se a gente não tem um bom fogo digestivo e a gente não metaboliza,
Lembra? A gente não coloca naquele caminho lá de reações e a gente não consegue assimilar em termos celulares? Na verdade, dessa forma você não é o que você come. Ou é? Porque você tá comendo e tá passando reto e você tá ficando desnutrido. Então você é desnutrido. Será? Agora me fez pensar. Eu costumo dizer que a gente só é o que a gente come e assimila, mas de certa forma, se você tá fraco e não tá assimilando, você é um desnutrido. Gente, isso é sério. Mas aqui ninguém vai ficar desnutrido, não. Eu vim trazer informação, tá bom? E nós vamos assimilar em termos celulares, porque eu vou ajudar vocês a entenderem como fazer isso. Vamos seguir. Eu disse que eu vou ensinar, calma. É que você agora deve estar pensando, caramba, mas quem eu sou afinal? Lembra que nós somos o universo? Lembra que a gente é tudo e que tudo é a gente? E que dentro da gente e também no universo existe uma essência e que é preciso entender essa essência para conseguir se cuidar como um todo? Corpo, mente e espírito. Quem é você, meu amigo? O que faz de você você? Como é que a gente responde isso? Na Ayurveda, e por favor, aqui vale um parêntese, eu me identifico com a palavra no feminino. Você vai encontrar por aí autores que se utilizam dessa palavra na forma masculina e acabam se referindo ao Ayurveda no Ayurveda. Por favor, permita-me a licença poética, eu acho que ela é uma palavra feminina, eu não sei porquê, talvez porque eu relacione ela com criação, com a deusa Shakti, eu não sei. De alguma forma eu vejo a Ayurveda como feminina, então eu não consigo usar o artigo no masculino. De toda sorte, a Ayurveda nos responde à questão sobre o que somos, com os doshas. Que bom, que bom. Os doshas são a dinâmica das forças da combinação dos 5 elementos que nós conhecemos: éter, terra, fogo, água e ar. Os doshas são as nossas energias e são energias intrínsecas, elas estão presentes em todo o nosso corpo e mente. Eles representam a nossa natureza, na sua essência. Conhecer o seu dosha é muito importante. Conhecer a sua característica, ou você pode chamar de a sua constituição. Conhecer você como você é te torna capaz de entender os elementos que te traduzem e os elementos que você deve colocar para dentro do seu corpo, na forma de nutrição, na forma de pensamento, na forma de relacionamento, de todas as formas possíveis, para que te tragam equilíbrio. Da mesma forma, conhecendo os elementos que te traduzem, você também é capaz de identificar quando algum elemento externo que vem de alguma forma dessas que eu já citei, pode te trazer desbalanço também. Então, conhecer o dosha é muito importante, porque ele te representa. E aí você consegue entender o que te traz equilíbrio e o que não te traz. Mas assim, o assunto é extenso e a gente pode falar dele de várias formas, não só nesse aspecto do corpo físico. Eu aqui vou focar na nutrição. Num outro momento, quem sabe, teremos oportunidade para a gente falar dos outros aspectos da Ayurveda. Por hoje, como é o que eu mais estudei e onde eu mais aplico a filosofia Ayurveda, vamos focar na nutrição. Então, vamos falar de Ayurveda dentro da nutrição. Vamos falar de nutrição holística. E só para retomar, vamos lembrar que tudo que existe em Ayurveda é formado pelos 5 elementos da natureza. De novo, éter, terra, fogo, água e ar. Mais uma vez aqui, vale a reflexão. Se nós somos a combinação dos elementos da natureza, se somos um pedaço dela, o pedaço não existe sem o todo. O todo não existe sem o pedaço. Portanto, somos a natureza. E é por isso que ela, através do alimento que nos oferece, tem o poder de nos curar. Porque estamos em sinergia. E quais são os doshas? Basicamente são 3. Aqui, Kapha, Pitta e Vata. Você, de novo, vai ver Vata escrito com 2 T's, Vata escrito com um T só.
Depende de quem escreveu, depende do autor, não importa. O que importa é sabermos que os 3 doshas são Kapha, Pitta e Vata. Cada um deles tem um elemento da natureza mais forte dentro de suas características. Os indivíduos dentro desses doshas sentem a presença desses elementos com muito mais intensidade, com muito mais força. Nós vamos falar deles adiante. Junto com essa apresentação, você recebeu um questionário e se você já respondeu, você já deve estar ligando os pontos, né? Já deve estar falando, poxa, olha, eu me identifico mais com esse dosha ou com este dosha. Enfim, se você ainda não respondeu, não se preocupa. Responde com o tempo no final da apresentação e aí você vai começar a fazer as suas conexões aqui com os elementos da natureza. O que é importante saber agora, 2 coisas. Na hora de responder o seu questionário, não se preocupe com algum sintoma atual. Ou seja, de repente, algum sintoma mais crônico que você vem sentindo e que pode influenciar na sua resposta. Pensa em você como você é. Por exemplo, se eu bati a minha cabeça hoje e por conta da lesão que eu sofri na minha cabeça, eu não estou conseguindo me lembrar muito bem das coisas. Mas, no geral, eu, Fabiola, sou uma pessoa que me lembro bem das coisas, tenho uma memória incrível. Eu estou vivendo um momento em que minha memória está prejudicada. Então, não considere este momento na hora de responder o questionário, tá bem? Considere quem você é, na sua essência, porque isso vai te ajudar a identificar o seu dosha dentro da constituição física e mental, do momento em que você foi concebido, do momento que você foi gerado para estar aqui neste mundo. Então, é isso que importa quando você está identificando o seu dosha. Combinado? Então, me digam depois o que vocês acharam, quem são vocês e mais. Nós raramente nos identificamos com um dosha só. Algumas pessoas são 2 doshas, algumas pessoas são tridoshas, que se chama, né, na Ayurveda. O 2 dosha eu não sei como chama. Bidosha, maybe? Não sei, sério mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente nunca tá num dosha só. Mas a gente vai perceber, e você vai perceber nas suas respostas, que você tem mais afinidade com um determinado elemento. Então, é por isso que muitos autores nem sempre consideram 2 elementos como constituintes daquele específico dosha. Acabam pegando um elemento só, que é o elemento que está mais em evidência. Mas, geralmente, no Vata dosha, você tem éter e ar. São pessoas leves, magrinhas, ativas, constipadas na maioria das vezes e por aí vai. No Pitta dosha, você tem água e fogo. São pessoas super esquentadas. Falam rápido, ficam nervosas facilmente, se irritam por qualquer coisa, têm problemas gástricos com muita facilidade, porque o fogo está ali presente, muito presente, e por aí vai. No Kapha, você tem terra e água. São pessoas mais pesadas, com tendência a acumular mais peso, devagar, pessoas vagarosas, com uma memória incrível e um coração enorme. Não existe bom, não existe ruim. Dosha é dosha, é o elemento que te forma. Dosha é a proporção particular que faz de você único, da mesma forma que as suas características genéticas. Não é para brigar, não é para escolher, é para aceitar, é para entender. Os doshas são as energias dinâmicas. E olha, gente, eles estão em constante mudança, de acordo com as suas ações, com seus pensamentos, com as suas emoções e até mesmo com o que você come, com as estações do ano. Tudo é alimento para o seu corpo, para a sua mente e para a sua alma. E como comer de acordo com a filosofia Ayurveda? Bom, lembrando que nós somos os 5 elementos da natureza. Nós somos a natureza. Nós temos os elementos dentro da gente. Uns em mais evidência que os outros, mas temos 5 elementos na gente. O nosso alimento também é a natureza. O nosso alimento também é formado dos 5
elementos. Comer de acordo com o seu dosha é procurar os elementos que te completam naquele determinado alimento. Na Ayurveda, os opostos acalmam o dosha, trazem equilíbrio. Os similares intensificam o dosha, trazem desbalanço. Nessa tabela, ela não é minha, ela foi compilada de um blog, acredito que esse já estava em português, vocês terão a referência bibliográfica de tudo que eu usei aqui no final. Sugiro que vocês imprimam essa tabela e a que vem a seguir também, pelo menos nesse começo, para ter uma referência dos alimentos e de como combinar os alimentos no prato. Porque o que a gente sugere dentro da filosofia Ayurveda de nutrição é que os sabores, que são divididos em 6 sabores, como vocês podem ver aqui nessa tabela, eles servem como um guia para que você possa equilibrar o seu estado físico de acordo com o seu dosha, de acordo com a sua constituição. É verdade que a gente nem precisa disso. Se a gente seguir a nossa intuição, naturalmente a gente vai escolher aquilo que nos traz prazer. Porque comer é um ato de prazer. E o nosso corpo é muito inteligente nas nossas escolhas. Se você já respondeu o seu questionário e você já sabe qual é o seu dosha, você provavelmente olhou essa tabela e já se identificou. Já falou, é verdade, eu gosto mais de, sei lá, alimento oleoso, pesado, mais alimento frio. Que no caso do Vata e do Pitta, são os alimentos preferidos desse dosha. Se você é Kapha, por exemplo, você deve ter olhado e falado, não gosto de nada muito oleoso. E por aí vai. Vejam vocês, e isso é muito legal, quando você sabe a sua constituição, até para se explicar para o mundo, até para viver em sociedade. Eu sempre fui muito cobrada, porque o brasileiro, em determinadas regiões do país, come muita pimenta. E eu sou uma pessoa predominantemente pita. Eu nunca gostei de pimenta. Desde criança, nunca, 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 nem pimenta, nem os irmãos da pimenta, pimentão e por aí vai. E as pessoas sempre, quando eu tinha oportunidade de estar numa região onde a pimenta era mais pronunciada nos alimentos, as pessoas me falavam, que absurdo, como pode você não gostar de pimenta? Todo mundo gosta. E aí, né, como nossa mãe diz, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou pita. E hoje eu entendo o quanto que eu não gosto de pimenta e o porquê. Não é nada contra a pimenta, eu sei de todas as propriedades medicinais que a pimenta tem. Mas é um alimento que não me traz conforto. Por quê? Não está muito em sinergia com a minha constituição. É só por isso. Devo deixar de comer a pimenta? Claro que não. Porque na Ayurveda, o que se busca é o equilíbrio. E o que se prega é sempre tentar ter os 6 sabores na sua dieta. Agora, posso exagerar? Claro que não. Com moderação, ou no limite, você escute o seu corpo, você sabe o seu limite. Se uma pitada é o seu limite, que seja. Mas tente colocar os 6 sabores dentro do seu prato. Ou dentro da semana, naquela dieta que você vai fazer naquela semana, porque o equilíbrio ele vem com o tempo. Tente colocar, para que você tenha a oportunidade de trabalhar todos os elementos, porque por mais que você tenha no seu dosha uma característica específica de um determinado elemento, nunca se esqueça, os outros elementos também existem dentro de vocês. Então é bom alimentar esse elemento, por menos evidente que ele esteja, também é bom alimentá-lo. E vamos seguir. Olha, gente, de novo não está aparecendo aqui, só a minha voz. Essa tabela é idêntica à tabela anterior. A única diferença é, não tem
desenho. Essa eu traduzi e ela tá só organizada de forma diferente, mas talvez escolham uma para terem em mãos quando forem combinar o prato de vocês. Mas é a mesma coisa, a mesma informação do slide anterior, você tem aqui toda detalhada apenas em palavras, sem os desenhinhos, sem os gráficos, tá bom? Ah, um detalhe, no gráfico anterior vocês vão ver embaixo das palavras doce, azedo, salgado, amargo, pungente, astringente, você vai ver uma outra palavrinha. É a palavra em sânscrito que traduz o que a gente tem em português, tá bom? Ai, de novo eu não posso aparecer, mas é porque o slide está grandão com bastante informação. Vamos lá. Pega um papel. Sério mesmo, pega. Papel e caneta. Ou lápis, o que você preferir. Depende do seu dosha. Mentira. Anota aí. 3 comidas doces, 3 comidas azedas, 3 comidas salgadas, 3 amargas, 3 pungentes e 3 adstringentes. Mas não olha para o slide, tenta ver se você consegue descrever essas comidas sem precisar da ajuda do slide. Legal, pensou? Então tá. Olha só, quando eu estudei a Ayurveda, eu fiquei maluca, porque eu pensava assim, eu vou lá saber o que é um alimento adstringente? Eu vou lá saber o que é um alimento pungente? Os sabores doce, azedo e salgado, eles estão mais comuns. Eles são mais presentes na nossa dieta ocidental. O amargo, o pungente e o adstringente, eles não são tão comuns, mas eles são tão importantes. Na Ayurveda, a gente usa a palavra rasa, que é uma palavra em sânscrito, para descrever a sensação que a comida, que o alimento traz na sua língua. Então, o sabor mesmo, que a sensação que você tem na língua com determinado sabor. Essa é a tradução perfeita da palavra rasa. E essa sensação é o que deve ser percebida. É tão importante ter todos os 6 sabores dentro do prato, mesmo, como eu disse anteriormente, mesmo que em quantidade pequena, porque ele estimula diferentes partes do seu organismo. De novo, se temos os 5 elementos dentro da gente, ele vai estimular o movimento, e a vida é movimento, o movimento de todos esses elementos dentro da gente, um movimento harmonioso, por isso que não devemos exagerar nos alimentos que nos causam desbalanço. O amargo, o pungente e o adstringente em particular, eles ajudam o corpo a liberar as reservas de energia, as nossas reservas de energia, e eles são essenciais para a manutenção da saúde. O amargo, por exemplo, que eu acredito que não seja muito do gosto dos vatas, ele é muito importante, porque o amargo das folhas, o amargo das raízes, o amargo até das flores, a camomila é uma flor amarga, por exemplo, ele já na boca, ele estimula a digestão, ele estimula o suco gástrico a ser produzido, ele estimula o corpo a liberar enzimas necessárias para quebrar determinados alimentos, moléculas de determinados alimentos, e ele ele traz tanta informação para o seu organismo via cérebro e via neurotransmissores, que ele chega a induzir o movimento peristáltico. Então, ele estimula, de fato, o movimento peristáltico, ou seja, ele ajuda até na eliminação. Então, o amargo é sempre o meu exemplo especial, nesse caso, de que mesmo que você seja um dosha que não está muito em acordo com este tipo de sabor, não deixe de tê-lo no seu prato, mas por favor, não exagera, porque se você exagerar, você vai causar desbalanço. Então, um tiquinho pode lhe fazer muito bem. Um montão, se não está de acordo com o seu dosha, vai causar desbalanço, gente. São 5.000 anos dessa ciência que é a Ayurveda, desta arte de viver. Não é possível que esse pessoal está falando bobagem.
aqui de novo, a mesma lista de alimentos que estavam no slide anterior, a gente tem agora em figuras, porque a gente gosta de figura, né? Nada melhor do que uma imagem para traduzir o que a gente quer dizer. Então, de novo, os alimentos doces estimulam o kapha, né? Eles trazem balanço para o kapha e eles trazem desbalanço para o vata e para o pitta. E aí você tem o exemplo do que é um alimento doce. Olha o leite ali. Na Ayurveda, o leite é muito aceito. Eu, como nutricionista holística, na prática clínica com crianças dentro do espectro autista, não uso leite, não gosto do leite, por determinadas características do leite que encontramos hoje dentro dos supermercados, que para mim não é leite, é líquido branco. Vamos lembrar que a Ayurveda vem da Índia, onde a vaca é sagrada, onde a vaca é criada dentro de casa. Ou seja, você tem leite, de verdade. Então, o leite da Índia, eu não tenho nada o que dizer. Mas o nosso leite, hoje em dia, infelizmente, está muito deturpado. Então, e ele é um alimento doce. Ele é um alimento doce, essencialmente doce. Então, tá ali, ó, no meio dos doces. Os alimentos, é só um parêntese, tá? Como nutricionista, eu tenho que dizer. Os alimentos salgados, eles ajudam kapha e pitta e eles diminuem vata. Picante, eu disse ajuda, né? Não é ajuda, eles aumentam, né? Eles aumentam kapha e pitta, o salgado, ou seja, eles causam desbalanço no kapha e no pitta. Vamos lá, para os picantes, causam desbalanços em vata e pitta e diminuem o kapha, ou seja, ajudam o kapha. O kapha gosta de picante. Aliás, kapha gosta muito de picante. Conheço gente de kapha que é fascinado por picante. Olha, aqui do ladinho tem o site de onde eu peguei. Esse site é lindo, gente. Nós temos que nos ajudar enquanto profissionais. Nada daqui não é plágio. Você tem a fonte da onde eu tirei. E nada aqui é concorrência. Vai no site, leia, tá super completo, tá lindo esse site. Somos parceiros, somos um. Somos a natureza, nós somos um nesse mundo, estamos todos juntos. Então temos que nos ajudar. Esse site é muito legal e tá tudo em português, tá? Então vamos lá, nos alimentos ácidos, o que estimulam mais e causam desbalanço em pitta e kapha e diminuem o vata, são muito benéficos para o vata. Alimentos amargos aumentam vata, desbalanceiam vata, o que eu falei dos salgados, as folhas amargas, né? Ai, gente, tô falando tudo errado já. Não é dos salgados, das folhas amargas. Lembra que eu tava falando que elas estimulam o movimento peristáltico? Então, não é tão legal para vata, mas um tiquinho é beneficial. Um montão causa um baita de um desbalanço no vata. Cuidado, vata, mas não deixa de ter, tá bom? Alimentos adstringentes. Eu não sei se esse adstringente está escrito corretamente, viu? Me desculpa, eu sou comunicóloga no meu passado e eu acho que não tenho I não, mas tudo bem, deixa ele aí. Os alimentos adstringentes aumentam vata, ou seja, causam desbalanço no vata e são muito beneficiais para pitta e kapha. Gente, eu amo essas 3 frutas que estão na tela, são as minhas 3 frutas preferidas. E eu como brócolis, couve-flor quase todo dia. Olha que barato, eu nem lembrava que tinham essas figuras aí. Vocês também vão se identificar. Olhem, imprimam, vão até acessem esse website. Gente, façam suas pesquisas, as suas lições de casa, a gente costuma dizer. Vasculhem a internet, leiam, tragam conhecimento para a vida de vocês. Este conhecimento milenar não é demais, ele só te ajuda. Ei, voltei! Já que a gente está dentro de um curso maior, que é o curso que vocês estão fazendo sobre óleos, e que nele vocês vão ver muitas ervas, e que essa é a minha parte preferida da nutrição, são as ervas, porque elas são, a meu ver, a verdadeira medicina. Eu trouxe aqui 3 de cada para ajudar a trazer balanço para os doshas, para os 3 doshas, tá? Então, aqui em cima, no vata, você vê a melissa, o gengibre e a camomila.
No Pitta, nós temos o capim-santo, a menta e a rosa. No Kapha, olha que legal, o Kapha gosta muito de tempero, gente. Tem aí o manjericão, tem a sálvia, o do meio. Esqueci o nome em português. Eu esqueci o nome em português. Tomilho. Me desculpa, gente, às vezes me dá uns brancos. Enfim, Kapha gosta muito de ervas que a gente usa na cozinha. Se bem que tudo que tá aqui pode ir para a cozinha e deve ir para a cozinha. Gente, essas são só algumas das ervas. As ervas, elas, da mesma forma que qualquer alimento, elas têm os 5 elementos nelas e elas têm propriedades químicas que o Vitor vai explicar para vocês no meio, né, mais adiante no curso, com o avançar do curso de vocês. Elas têm propriedades químicas onde elas respondem para, de novo, de acordo com os elementos. Então, para estados quentes, para estados frios, para estados oleosos, para estados estagnados. E aí ela precisa ser combinada com o dosha. É por isso que quem estuda nutrição holística ou a própria Ayurveda, nós dificilmente nós conseguimos indicar uma erva ou um determinado alimento para um sintoma. Isso praticamente não existe quando a gente trabalha de uma forma holística. Isso chega a ser até... Não dá, é impossível para a gente. Como nós trabalhamos? Não existe a erva para o sintoma. Existe a pessoa, um indivíduo único, parte da natureza, a natureza. E existe a erva e o alimento que tem sinergia com as características deste indivíduo. É assim que nós pensamos. Então, é muito arriscado dizer, olha, use isto para este sintoma, ou, por exemplo, use, sei lá, eu nem gosto de dar exemplos, mas use... Eu nem vou falar de comida. Use a bola para o sintoma da dor de cabeça. É muito arriscado falar assim. Por quê? Porque a bola, ela é feita dos 5 elementos da natureza. Lembre que a bola é uma comida. Ela é feita dos 5 elementos da natureza. Às vezes, aquele elemento mais em evidência nela não combina com seu dosha. Mesmo que você tenha uma dor de cabeça. É melhor procurar o que está causando o desbalanço e trazer os alimentos e as ervas e todo a nutrição que combina com o seu dosha para te trazer o balanço, do que usar determinada erva, determinado medicamento ou determinado medicamento natural, até mesmo no medicamento natural. Então, que fique claro que o profissional de nutrição holística, o profissional de Ayurveda, o profissional como o Vitor, que trata, que cuida, que usa da natureza para o benefício do outro, dificilmente tem uma receita pronta para todos. Não é assim que funciona. Nós conhecemos você e você para a gente é único. E assim como o seu paciente, se é que você vai usar isso na sua prática, também é único para você. Porque o seu paciente é a natureza é ele é você, somos um. Gente, eu resolvi aqui também trazer algo importante. Eu sei que tá muita coisa na cabeça de vocês agora, porque é muita informação, mas essa é uma outra informação legal que eu acho fundamental que vocês saibam, que é o horário do seu dosha. A importância de saber o horário do dosha é porque nesses períodos o seu dosha está mais, não digo ativo, mas ele está mais disposto, você tem mais disposição nesses horários. Então, existe um relógio também biológico para o seu dosha. E é importante conhecê-lo. Uma das razões para isso, em termos de nutrição, falando mais especificamente da nutrição, seria para a gente ajudar o nosso fogo digestivo. Eu já falei dele, né? Em sânscrito, o fogo digestivo é descrito com a palavra Agni. O Agni,
que é o fogo digestivo, ele é geralmente muito baixo pela manhã. Especialmente se você jantou e você comeu uma coisa bem pesada à noite. Você está usando o seu fogo digestivo e ele vai estar bem baixinho no período da manhã. Então, o café da manhã, ele deve ser mais leve, ou simples, ou melhor ainda, ele deve combinar com o seu dosha. Porque todo alimento que combina com o seu dosha, ele é de mais fácil digestão. Na Ayurveda, recomenda-se começar o dia com alimento fresco, preferencialmente cozido, incluindo frutas. Na Ayurveda é muito comum ver-se frutas levemente cozidas. Porque quando você cozinha o alimento, você modifica a molécula dele, você torna ele mais digestivo, mais leve. E o uso também de chás é muito recomendado. Muito, vê-se muito. Na Ayurveda, por exemplo, não se recomenda tomar água. Água gelada na Ayurveda não é algo que se vê. A água, ela está no chá, geralmente, toma-se água nos intervalos das refeições, mas durante a refeição, a única bebida dentro da Ayurveda é o chá, porque ele está na mesma temperatura que o seu organismo, que o alimento que está entrando, ele não vai interferir com a temperatura já do seu organismo, então ele facilita a digestão. E geralmente é chá, mas nem se recomenda muito tomar nada com refeição na Ayurveda. O que se fala é, se você precisa de uma ajuda para descer o alimento, para que o alimento, né, que você engolir literalmente, aí sim, melhor tomar uma água morna, tomar um chá, do que tomar uma água cheia de gelo, um refrigerante cheio de açúcar e de elementos que vão só prejudicar a sua digestão. Então, a ideia é sempre promover o Agni, promover a boa digestão, promover o fogo digestivo, para que você assimile o alimento que está sendo ingerido, tá? Uma outra coisa na Ayurveda muito interessante, já falei das frutas, mas é que geralmente as frutas elas são recomendadas entre as refeições, nunca junto. Isso porque a fruta fermenta. E na Ayurveda, tudo que a gente quer evitar é algo que fermente, que prejudique o Agni, que prejudique o fogo digestivo. Então, o que fermenta, no caso da fruta, é recomendado. Não no alimento fermentado é outra história, mas a fruta, como ela tem uma fermentação muito rápida, essa é a questão. A digestão da fruta é muito rápida porque ela fermenta muito rapidamente. Então, como ela pode interferir no processo digestivo de uma refeição maior, putrefando as proteínas. Então, por isso, é recomendável, dentro da Ayurveda, que se coma fruta longe das refeições. Ou que se coma antes das refeições. Porque ela fermenta, ela vai embora. E aí, o que você comer de outros nutrientes, como, por exemplo, a proteína, não vai ser prejudicada pela fermentação da fruta. Então, esse é um ponto interessante. Conhecer o seu horário é muito legal, porque até o nosso fogo digestivo está mais ativo nesses horários. Sem brincadeira, Kafas vão me entender, porque são pessoas que adoram comer de noite. Adoram. E são pessoas que geralmente, né, como o horário do café é 6 da manhã até as 10, né? Geralmente come bastante de manhã, mas também já comeu à noite, porque vale para manhã e para noite esse horário. Então, às 10 da noite, o Kapha também está ativo. E aí, geralmente, ele comeu à noite. Então, por isso, ele tem essa tendência de estar mais pesado, mais estagnado. Então, prestem atenção nos seus horários e procurem coordenar, né, os horários das suas refeições de acordo também com o seu dosha. Não quer dizer que eu não estou querendo dizer que o Kapha tem que comer à noite, o Kapha gosta. Eu estou dizendo que o Kapha tem um período bom aí, ó, para um café da manhã, né, entre as 6 e as 10, e entre as 6 e as 10 da noite também tem um período bom para um jantar, para pelo menos você conseguir fazer a sua digestão antes de dormir. Então, eu sempre recomendo 3 horas antes de dormir a última refeição. Ou pula ela, não tem problema nenhum. Aliás, nem todo mundo consegue fazer
jejum, mas quem consegue se beneficia muito. E o jejum é uma prática recorrente, muito usada na medicina ayurvédica como prática como estratégia, como manobra de desintoxicação. Então é isso para esse slide, porque eu já estou falando demais. Espero que vocês aproveitem do reloginho, cafas, não briguem comigo, tá? Mas procurem comer às 7 da noite, tá dentro do seu horário ainda. Bom, eu sei que a cabeça de vocês deve estar a milhão. É uma delícia, não é? Essa matéria é maravilhosa, a Ayurveda é linda, a Ayurveda é vida, gente. Quando eu estudei a Ayurveda, eu vou deixar o mesmo recado que eu recebi aqui para vocês. O meu professor falou bem assim: não se preocupem em assimilar tudo que vocês estão vendo agora. Muitos de vocês terão muitas reencarnações para assimilar todo esse conteúdo. São 5.000 anos, minha gente. Ninguém vai assimilar em 1 hora e meia hora. Tome o tempo que for necessário. Apaixone-se pelo assunto e cuide de você. Eu vou trazer o próximo slide com um resumo da arte de viver de acordo com a Ayurveda, com a nutrição holística, a nutrição que eu pratico hoje em dia. E aí a gente vai conversar mais um pouquinho e eu vou ficar morrendo de saudade de vocês. Eu não quero ir embora, mas eu tenho que ir, porque eu tenho que deixar vocês com esse conteúdo para vocês assimilarem, tá bom? Gente, peço desculpas por esse slide estar em inglês. A razão pela qual ele está em inglês é porque eu não achei forma de traduzi-lo com exatidão. Eu gosto muito das leis da saúde. E eu aprendi, eu tive contato com elas quando eu estava estudando naturopatia animal. Então, vejam vocês, como a gente encontra similaridades em várias filosofias, digamos assim. Porque naquela época eu não estava estudando a Ayurveda, mas a Ayurveda cabe aqui. E as leis da saúde cabem na Ayurveda, porque afinal somos um só. Novamente somos algo único. Somos um, todos nós. E eu vou fechar essa apresentação hoje aqui com as leis da saúde, porque eu quero que vocês nunca mais se esqueçam deste acrônimo e que ele faça parte da sua vida. Eu quero que vocês peguem lápis e caneta de novo, por favor, e escrevam nas suas anotações. New Start. N-E-W-S-T-A-R-T. Essas duas palavras, elas significam um novo começo. New Start. Elas traduzem as leis da saúde. As leis da saúde são leis. E como leis, elas nunca devem ser negligenciadas. Porque uma lei negligenciada, ela causa uma multa. Ela traz uma consequência. No estilo de viver da Ayurveda, dentro da filosofia milenar que é a Ayurveda, na arte de viver da Ayurveda, nós encontramos as leis da saúde. E nós as seguimos. Dentro de outras sugestões que a Ayurveda traz, como comer alimentos frescos, alimentos locais,
alimentos que sirvam para o seu dosha, alimentos que te tragam paz, água, nutrir seu corpo com água, na temperatura ambiente, respeitando esse seu corpo físico que opera a 37 graus centígrados. Respeitar os 6 sabores. Comer frutas nos intervalos das refeições. Pensar em prevenção, sempre em prevenção. Procurar um estilo de vida que te forneça meios para desintoxicar, meios de limpar o seu organismo e não cair em modismo. A Ayurveda tem 5.000 anos. O modismo não cabe aqui. Escute o seu corpo. Escute você. Então, agora que você anotou o acrônimo New Start, nós vamos letra por letra falar das leis da saúde, que também se encaixam na Ayurveda. N, para nutrição. Sim, nutrir. O corpo, a mente e o espírito. Nutrir o seu corpo de acordo com o seu dosha, com a sua constituição. Nutrir a sua mente com bons pensamentos. O seu espírito com boas companhias, com fé. Nutrição. Não negligencie. E quando ela não é negligenciada, ela traz equilíbrio e ela traz a paz que você precisa. E você ama tanto essa paz que você não quer sair dela. Que você não fala em dieta. Que você simplesmente vive. Nutrição. E de exercício. Talvez esse seja uma das leis mais negligenciadas. Porque ou se pratica demais no desespero de ter um corpo físico perfeito, ou se pratica de menos, criando estagnação, deixando de trazer movimento. A falta de exercício não só prejudica o seu corpo, ela também prejudica o seu estado de espírito. O depressivo precisa caminhar, precisa ter este movimento. O movimento é necessário para mexer as nossas águas internas, o nosso sistema linfático. Nós temos 2 sistemas circulatórios. Um é o sistema sanguíneo, o outro é o linfático. O sanguíneo, nós temos o coração, o que move o seu sistema linfático. Somente o movimento é capaz de aquecer e de mover as suas águas internas, a sua linfa e de criar a limpeza necessária que seu organismo precisa. De novo, não precisa ser a Miss Brasil. Caminhe, pratique yoga, nade quando possível, brinque com suas crianças, limpe a casa, mexa-se, é importante, é vital, é lei, vai ser cobrado lá na frente se você não cumprir. W, water, água. Somos água. O planeta é água.
Não vivemos sem água. Água é nutriente. Não está à parte da nutrição. É nutrição. Água é vital. Para limpar as mãos, para limpar o corpo, para nutrir. Para a nossa saúde pulmonar, porque ela traz oxigênio para dentro do nosso corpo. Afinal de contas, ela é H2O. Água. Muito importante. É lei. Vai ser cobrado, se não cumprir. S. Sun. O sol, gente. Quem não precisa do sol? Sol para crescer nossas plantas, sol para nossa fotossíntese, que é a produção de vitamina D. Precisamos do sol. Abre a janela, abre a sacada, deixa o sol entrar na sua casa. T. Temperance. Em inglês, moderação. Eu diria balanço, porque para o alcoólatra, beber com moderação não funciona. De novo aqui, somos únicos e temos que saber o nosso equilíbrio, o que nos balança. Você já conhece seu dosha. Você já sabe o que te traz equilíbrio. Procure viver com ele e aceitar e agradecer. Nem muito, nem pouco. Balanço é necessário, é lei. A de ar. Tá no escritório o dia inteiro? Vai caminhar no final do dia. Mas eu vou para a academia correr na esteira. Abre a janela, sente a brisa. Ar é vital. Ar é parte de você. Precisamos de ar. Precisamos respirar. Precisamos ter as nossas vias aéreas limpas e usar a nossa respiração a nosso favor, para nos acalmar. Precisamos do ar de tantas formas. É vital. É lei. R. Rest. Descanso. Não é balela. Faz 5.000 anos que a humanidade sabe a importância do sono. Se precisam ser 8, 10, 12 horas, eu não sei. Eu adotei que 8 horas é o fundamental para mim. E muitos estudos falam das 8 horas de sono. Mas o mais importante aqui, a meu ver, é dormir profundamente, descansar. Descansar o corpo físico. Para que o seu corpo energético ajude o seu corpo físico a se recuperar. Nesse processo de cura, que é viver, que é estar aqui. Nesse desafio que é estar aqui. E um desafio maravilhoso, pelo qual nós temos que agradecer e muito. Muito. Dormir e descansar é muito importante. Uma outra forma de descansar é meditar. Meditar relaxa e descansa a mente, traz paz. Pratiquem, gente. Conheçam pelo menos. Apaixonem-se, é o que eu falei. Não sou eu que estou falando, é lei. Tem que cumprir. O último T é fé. Fé, gente. Fé. Eu não estou falando de religião. A gente já pode até acreditar num Deus. E, uau, acho que a maioria de nós acredita. Mas quando eu digo fé, é fé em si.
fé no universo, fé no outro, fé na natureza. Tudo vai passar. A natureza é sábia. Confia. Confia. Eu tô aqui hoje com você e você tá comigo. Nós somos um junto com a natureza. Somos tão sábios quanto ela. Confia. Confia na sua intuição. Confia em você. Acredita em você. Por favor. Acredita, gente. E lembra que é uma lei. Acreditar é uma lei. É a última. Mas sabe por quê? Porque nós temos essa capacidade incrível. Nós somos pessoas comuns. Somos todos iguais. E nós somos capazes de fazer coisas incríveis. Somos sim. Acredita em você, tá? Esse é o meu recado. Esse é o estilo de vida ayurvédico. Toda vez que você parar e tiver dúvida se você está fazendo algo certo, anota no papel New Start e vai um por um. Tô me nutrindo, tô me exercitando, tô tomando água, tô indo no sol, tô tomando o ar necessário que eu preciso, tô pensando, tô tendo moderação, tô confiando. Tá sim. Vai dar tudo certo. Gente, muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada por tudo que vocês são, por estarem aqui aprendendo. Aprender é mágico, é maravilhoso. Quando o outro aprende, a gente aprende junto e a gente cresce. Eu, hoje, cresci junto com vocês. Estou muito grata e quero que vocês saiam desse curso muito maiores do que vocês entraram. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus amigos, e eu espero vê-los muito em breve